Olá, olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da palavra. E antes de iniciar o nosso vídeo aqui, onde eu vou pontuar a importância de você tomar cuidado com aquilo que você fala, eu quero pedir para você já se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, pois isso nos permite que nós possamos alcançar mais pessoas. E eu quero falar com você sobre a importância de você tomar cuidado com aquilo que você diz. Pois aquilo que você diz tem poder sobre a sua vida e tem poder sobre a vida de outras pessoas. E para falar desse assunto, eu quero usar algumas referências que estão lá no livro de Sabedoria Milenar. O livro de Sabedoria Milenar chamado Bíblia, um livro que está aí há mais de 2000 anos e que até hoje ninguém conseguiu contestar o quão verídico, o quão verdadeiro esse livro é. E ele nos traz muitos ensinamentos, pois eu sempre busquei muitos assuntos, busquei estudar muito nos livros de autoajuda, desenvolvimento humano, e nos últimos 5 anos, eu parei e fiz uma conta, eu li 60 livros nos últimos 5 anos. E depois que eu li a Bíblia, depois que eu procurei estudar esse livro de Sabedoria Milenar, eu descobri que tudo que eu buscava nos outros livros de desenvolvimento humano está lá. Então por isso que eu trago ele como referência. Não que isso invalide todo o conteúdo dos outros livros, mas eu quero dizer que já existe muita coisa nesse livro, existe na verdade uma sabedoria infinita dentro desse livro que pode nos ajudar e muito. Bom, muitas pessoas, elas são derrotadas porque elas veem, elas pedem, como é que eu vou dizer, porque muitas pessoas em sua vida de oração, elas são derrotadas porque não se veem com a resposta. Então, o livro de Sabedoria Milenar diz o quê? Que muitas pessoas elas são derrotadas porque elas não se veem com a resposta. E a pergunta é, você se vê com a resposta? Então, quando eu falo se vê com a resposta, eu vou declarar como se eu já tivesse com posse daquilo. E aí, nós temos que uma definição de fé que diz que a fé é a convicção das coisas que não se veem, mas que se esperam que aconteçam. Então, se eu espero que algo aconteça, eu vou dizer como se já fosse. Então, a forma como eu digo isso, a forma como eu profetizo, a forma como eu declaro, ela tem profundo poder sobre os meus resultados. E aí, assim, a lei da atração, ela nos ensina algo a respeito. Ela diz que aquilo que eu digo, aquilo que eu envio para o universo retorna para mim. Mais do que isso, aquilo que eu envio e sinto, o sentimento que eu estou carregando, quando eu digo algo, ele retorna para mim. É por isso que a palavra diz que nós não temos que ser guiados pelos nossos sentimentos, mas sim pelo nosso espírito. Só que o seu sentimento tem poder. Só que quando você alimenta o seu espírito, você vai alimentar os seus sentimentos de forma positiva. Então, por isso é muito importante a maneira como você começa seu dia, o ritual que você se prepara antes de dizer algo, antes de verbalizar algo. Pois muitas vezes eu preferi ficar quieto do que dizer algo que fosse negativo. E hoje eu me posiciono dessa maneira, eu prefiro ficar quieto do que dizer algo que seja negativo. A minha mente, ela está querendo dizer o contrário, mas internamente eu fico dizendo para mim, Thiago, essa situação você já superou, você tem condições para superar, você tem forças. Eu começo a dizer sempre positivo em relação àquilo, porque eu sei o poder que isso tem. Então, a sua derrota começa na sua oração. Quando se fala de orar, como você tem orado? Você tem pedido para Deus, fala, Deus, se for da sua vontade. Mas muitas vezes essa vontade Deus já colocou no seu coração. Se Ele colocou no seu coração, quer dizer que aquilo que você está pedindo é verdadeiro. Então declare como se já fosse, agradeça. Obrigado, Pai, por essa conquista que eu vou ter. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela cura que eu tive. Obrigado, Senhor, porque eu sou sarado em Ti. A sua palavra diz que o Senhor levou sobre si. O Senhor entregou Jesus, seu único filho, para que ele levasse, e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então comece a declarar como se já fosse. Tome posse daquilo que você quer. Então, ao invés de você olhar para a situação atual, olhe para a situação que você quer que se manifeste na sua vida. Se a situação atual é uma situação de escassez, comece a profetizar, a dizer, a declarar que a sua situação, que aquilo não faz parte da sua vida. Comece a declarar o contrário. Eu sou próspero, eu sou abundante. Obrigado, Senhor, pelas conquistas. Obrigado, Senhor, por me permitir superar essas dificuldades. Obrigado, Senhor, pela abundância que eu tenho na minha vida. Comece a declarar ao contrário daquilo que está acontecendo, se manifestando na sua vida.
Então, muitas vezes nós olhamos para as coisas erradas, nós estamos olhando somente para aquilo de ruim que está acontecendo. Nós nos olhamos para além daquilo, né? Então, de modo que andam na incredulidade e destroem os efeitos das suas orações. Então, as pessoas estão apenas olhando para aquilo que está acontecendo e não olhem para aquilo que elas querem. E na nossa vida é assim também. Olhe para aquilo, né, que você quer, não olhe para aquilo que está acontecendo. Porque se você olhar somente para aquilo que está acontecendo, aquela situação, aquilo que você foca se expande. E se você olhar para algo negativo que está acontecendo e somente focar naquilo, reclamar daquilo, né, murmurar daquilo, aquilo vai se expandir na sua vida. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós dizemos para nossas esposas, para os nossos filhos. Nós temos que ter muita atenção, porque a nossa palavra, ela tem poder. Então tome cuidado. Então, ao invés de dizer, nossa, que peste que essa criança, não para quieto, como é dizer, nossa, que criança abençoada, que criança energética, que criança carinhosa, que criança inteligente, que criança próspera, que criança abundante. Comece a dizer o contrário, comece a dizer coisas boas, porque a sua palavra vai manifestar esta realidade. Então isso já vai ficar sendo gravado no inconsciente dessa criança. Se você for estudar a história de Salomão, Davi, quando estava ensinando Salomão, desde pequeno, dizia para ele, peça sabedoria, né? A sabedoria é algo importante, repetiu várias vezes, fixou na mente do Salomão, que se ele fosse para ele pedir algo, né? Se fosse para ele querer algo na vida, ele quisesse sabedoria. Então, quando Deus chegou para Salomão e perguntou, o que você quer? Quando o Espírito chegou para Salomão e perguntou o que você quer, ele disse, eu quero sabedoria. Ele falou assim, eu quero sabedoria. Por quê? Porque isso já estava no inconsciente dele, já estava gravado, peça sabedoria. Então, e ele foi abençoado com tamanha sabedoria, né? E isso permitiu que ele se tornasse um dos homens, uma das pessoas mais ricas que já existiram. Então, você tem que fixar na sua mente a resposta. Lá em Marcos 11, 24 diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedis, crede que recebeste e terá convosco, e será convosco, né? E será assim convosco, ou seja, tudo que você pedir, só que você tem que crer. Então, quando eu creio, eu peço como se já existisse. Eu não vou pedir, olha, pai, eu quero muito tal coisa, né? Se o senhor quiser me permitir, né? Tomara que aconteça. Não, você está gerando dúvida. Deus não tem dúvida, ele é sim ou não. Então, Deus, ele não tem dúvida em relação do amor que ele tem por nós. Ele não tem dúvida em relação às coisas. Então, se ele colocou no seu coração um sonho, se você acredita que aquilo que você quer está alinhado com os sonhos de Deus, é só você avaliar. Esses desejos que você tem, ele é algo egoísta ou é algo que vai abençoar o todo? Comece a analisar. É algo que vai refletir de maneira positiva para o seu propósito. Porque muitas vezes nós colocamos ideais, objetivos que são egoístas. E aí nós queremos que Deus nos abençoe nesses objetivos. E aí nós temos indo contra aquilo que a palavra diz, que o nosso propósito aqui na Terra é usar os nossos talentos, talentos que Deus nos deu para fazer diferença. Então, o nosso maior propósito é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, todo recurso, toda bênção, ela não tem que ser somente para você, ela tem que transbordar, tem que ser algo que possa te abençoar e abençoar outras pessoas. Então, começa a declarar com ousadia. Lá em Hebreus 13, 5, 6 diz, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Ou seja, está dizendo que o Senhor é seu auxílio. Então, toda vez que você tiver em dificuldade, diga, Senhor, você é meu auxílio. Senhor, você é minha fortaleza. Pai, eu já superei essa dificuldade. Pai, obrigado, Pai, por nós termos resolvido essa situação. E com certeza, a glória de Deus vai se manifestar e você vai solucionar aquela dificuldade, você vai superar os obstáculos. E em Romanos 10:10 diz o quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, com a boca você confessa. Então, a salvação vem pela boca. Assim como as bênçãos também vêm por aquilo que sai da sua boca. Só que você precisa crer com o coração. E crer com o coração é crer com o espírito. E para isso você precisa ter intimidade. E a pergunta que eu te faço agora, você tem intimidade? Você está tendo intimidade com Deus? Você tem lido a palavra, você tem meditado na palavra, você tem tido comunhão com Deus? Pois essa comunhão vai alimentar o seu espírito e vai aumentar a sua crença. E quando a sua crença aumentar, você vai começar a conversar coisas boas.
Tá ruim, mas eu vou agradecer. Tô passando por dificuldade, mas eu vou agradecer. Eu já superei, vou agradecer como se já fosse. Eu tenho sonhos que eu quero realizar que vão contribuir mais ainda pro meu propósito, eu vou agradecer. Esses sonhos já se tornaram realidade. Obrigado, Pai, por me abençoar tremendamente. Obrigado, Senhor, por esse sonho que o Senhor já disse um sim. Obrigado por essa conquista, Pai, pois ela já aconteceu. Então, primeiro acontece no mundo espiritual, depois se manifesta no mundo físico. Então, comece a crer, comece a profetizar coisas boas, abençoe, comece também a profetizar coisas boas sobre a vida dessas pessoas. E para finalizar, eu quero ler o último texto com você que está lá em Marcos 11:23, que diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Pois lá está dizendo então que se você disser, que você disser e crê, por isso a gente fala da intimidade. Se você tiver intimidade, vai ser muito mais fácil você crer, vai ser muito mais fácil você acreditar. Então você vai dizer, né? Dizer e crer. Né? Então tudo aquilo que você disser será feito. Então comece a agradecer, porque já foi feito. Se você disse que você quer realizar um sonho com a sua família e você crê nisso, diga como se já fosse. Obrigado, Pai, por esse sonho que vai se tornar realidade. Obrigado, Senhor. Comece a agradecer. Então, use as palavras que saem da sua boca de maneira positiva para que você possa influenciar, transbordar na vida das pessoas e na vida da sua família. Gratidão, né? Não esqueça de curtir o vídeo, seguir aqui no canal, se inscrever no canal, ativa o sininho, as notificações, porque agora eu vou estar postando vídeos semanalmente, né? Com o objetivo de contribuir, com o objetivo de fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Muito obrigado.